Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Thiago Ribeiro, mais um vídeo do nosso canal Nutretário. Hoje começando a falar das representações decimais, né? Porque quando você fala de representação decimal, você está falando da representação das frações, né? Agora como números decimais, beleza? E aí depois a gente vai falar das operações, né? Como vão surgir esses valores que a gente vai tratar aqui agora, tudo bem? Então vamos lá, galera. Primeiro a gente tem que representar os números decimais como sendo assim, um A1, A2, A3 e por aí vai. O que é esse A1? Né? Esse A1 ou A0 que alguns preferem falar. São os algarismos que ocupam essas posições. No caso desse A1 aqui, nesse cara a gente vai pensar nele como se fosse um número. Tá? Então o que vai ficar à esquerda da nossa vírgula, que vai ser chamado de parte inteira. E aqui são os algarismos da parte decimal. Então, cada algarismo vai ser representado por uma posição. E aí, os algarismos vão variar de 0 a 9. Tá? Só que quando você tiver uma sequência, né, somente de algarismos zeros, não vai ter mais nenhum algarismo sem ser o zero à direita. Você pode fazer a redução para o algarismo exatamente à esquerda. Tá? Porque todo número ele pode ser representado com infinitos algarismos zeros à esquerda da parte inteira e com infinitos algarismos zeros à direita da parte decimal. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o 7, né, eu posso afirmar que o 7 ele é a mesma coisa que 07, ou 007, ou 0007, ou 0007. Por quê? Porque eu consigo colocar infinitos zeros à esquerda do 7. Por quê? Porque o zero, nesse caso, recebe a alcunha de algarismo não significativo, ou seja, ele não altera o valor do número conforme ele é colocado. E se eu colocar uma vírgula aqui, todos os valores, se eu completar com zeros à direita, eu também não vou alterar esse número, porque esse número é o quê? 7. Se por acaso, depois dessa sequência de zeros, eu tivesse um 2 aqui, aí a história muda de figura. O que eu estou dizendo é que você pode colocar infinitos zeros à direita, desde que não haja nenhum outro algarismo que ocupe a posição após esses zeros à direita, e assim como os zeros à esquerda dos algarismos não significativos. Beleza? Então, um exemplo disso está aqui. 0,32, a parte inteira 0,32, essa é a parte decimal do número. Cabe infinitos zeros à direita? Sim, cabe infinitos zeros à direita. 13,47, parte inteira 13, a parte decimal 47, e aqui você poderia até colocar infinitos zeros à direita. E aí você tem também o 29,333, né? E essas reticências aqui, se vocês já viram o vídeo de dízimas, vocês sabem que é porque o 3 vai se repetir infinitas vezes. Nesse caso, não vale colocar os zeros à direita, tudo bem? Por quê? Porque aí você tem uma representação de vários 3 à direita, que é onde estão dando origem a esse número. Show de bola? Então vamos lá. A representação decimal ela pode ser finita ou infinita. Já deu para ver mais ou menos o caso onde isso vai acontecer, né? Então a finita é quando a fração irredutível correspondente tem o seu denominador um valor da forma 2 elevado a k vezes 5 elevado a j, com k pertencente aos naturais e j pertencente aos naturais. Ah, Thiago, botou letra, eu me embolo. Tá, cara, mas só que você tem que entender que é o seguinte, quando você bota letra, é para você não colocar um número fixo. Porque, por exemplo, se eu falar assim, da forma 2 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Mano, esquece. Tu ia ficar a vida inteira com isso na cabeça, porque tem um número fixo. Então, o que o K e o J eles fazem pra gente? O K e o J substituem essa ideia de que existe um valor fixo. Então, sempre que tiver uma potência dessa forma, no denominador, somente com fatores dessa potência, você pode afirmar que o número tem representação decimal finita, né? Por exemplo, ainda vou dizer como a gente vai construir esses números aqui, tá? O 0,3. O 0,3 ele pode ser escrito como a divisão de 3 por 10. E se você for reparar, 3 por 10 você vai ter o quê? Você vai ter 3 dividido por 2 vezes 5, porque o produto desses dois fatores dá 10. Então aqui você tem 2 elevado a 1 e 5 elevado a 1. Tem um cara dessa forma? Tem. Então esse número tem representação decimal finita, ele tem fim, né? E aqui, 1,875. 1,875 é 1875 dividido por 1000. Só que quem vai ser esse 1000 aqui? Esse 1000 vai ser 10 vezes 10 vezes 10.
Se é 10 vezes 10 vezes 10, você tem o quê? O 10 multiplicando por ele mesmo 3 vezes. Então eu posso escrever como sendo 1875 dividido por 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3. Porque 10 elevado a 3, eu posso pegar o resultado do produto elevado a uma potência, isso é igual aos fatores elevados àquela mesma potência, né, quando você faz a multiplicação de um pelo outro. Isso está na nossa aula de potência. Está com dúvida? Vai lá atrás e vê essa aula de potência que é interessante. Tudo bem? Então você tem aqui 1875 dividido por 2 ao cubo e 5 ao cubo. Né? Nesse caso aqui, Tiago, mas nesse caso aqui você não tem uma fração irredutível. Beleza, se eu não tenho uma fração irredutível, o que eu posso fazer? Reduzir essa fração. Né? Então como que eu reduzo essa fração? Eu preciso encontrar os termos que são comuns aqui. Né? Então, por exemplo, se o número termina com 0,5, ele é divisível por 5. Né? Então eu vou pegar aqui e sei que esse número vai ser divisível por 5. Então vai ficar 1875 dividido por 5. 1875 dividido por 5, você tem que 18 dividido por 5 é 3, porque 3 vezes 5 é 15, e 18 menos 15 você tem 3. E aí vem 7. 37 por 5, você sabe que 7 vezes 5 é 35, então aqui você coloca o 7. E aí 35 para 37, 2. E aí aqui você vem com 5. Certo? Então já que você veio com 5 aqui, o que vai acontecer? 25 por 5 vai ser 5. Beleza, resto 0. Então, olha o que vai acontecer. Agora eu vou ter a fração correspondente, que vai ser 375 sobre 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao quadrado. E por que 5 elevado ao quadrado? Porque eu dividi em cima e embaixo por 5. Então aí eu posso tirar um dos valores da potência e dividir em cima pelo mesmo valor. Então eu posso fazer agora, mais uma vez, 375 termina em 5. Então ele é divisível por 5. E se você for ver, o número como é ímpar, não vai ser divisível por 2. Então o 2 ao cubo está garantido na base desse número. Tá? Então quem vai ser o próximo cara agora? Vai ser dividir 375 por 5. Dividir esse valor, eu vou ter 37 por 5, que vai dar por 7, vai sobrar 2. E aqui vem o 5, certo? E de novo aqui vai ser 5. Opa, então que número é esse aqui? Esse número vai ter uma correspondência de 75 dividido por 2 ao cubo vezes 5. E aí você sabe que aqui tem uma divisão, né? Que ela sai direto. Que vai ser quem? Esse 75 dividido por 5. 75 dividido por 5, você vai ter que esse cara é 15. Então, quem vai ser esse valor? Ele vai ser 15 sobre 8. Agora você tem a fração irredutível? Agora você tem a fração irredutível. Ou seja, o número 1,875 é equivalente ao número 15 sobre 8, né, em forma de fração. Então, esses dois valores são iguais. Então, aqui você pode ver que você tem 15, e aí quem está no denominador? 2 ao cubo. Já que está 2 ao cubo, mas não tem o 5. Tem o 5, só que o 5 é elevado a 0. E a gente está contando 0 no conjuntos naturais. Portanto, quando você tem só o 2 na base, ele é o 2 elevado a uma potência k vezes o 5 elevado a 0. Quando você tem só o 5 na base, ele é um 5 elevado a j vezes o 2 elevado a 0, que é a potência que você quer encontrar. Beleza? Então, assim você encontra a representação decimal infinita. A finita. E agora, a infinita vai ser quando na fração irredutível você tiver um fator além de 2 elevado a k ou 5 elevado a j. Então, por exemplo, 4 sobre 21. 4 sobre 21 você pode reescrever como sendo 4 sobre 3 vezes 7. Só que 4 sobre 3 vezes 7, repara, 3 não é 2 elevado a k ou 5 elevado a j, e 7 não é 2 elevado a k ou 5 elevado a j. 2 elevado a k está aqui? Tá, porque é 2 elevado a 0, que é 1. Está aqui. 5 elevado a j está aí? Tá, porque é 5 elevado a 0, que também dá 1, então também está aqui embaixo. Só que tem dois fatores, 3 elevado a 1 e 7 elevado a 1. Portanto, esse cara não é uma representação decimal finita, ele é uma representação decimal infinita. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Uma dízima periódica. Né? Quando você tem esse cara, isso vai gerar uma dízima periódica. Essa dízima, eu deixei uma colinha aqui para mim, ela é 0,109
190, perdão, 190, 476. 476. E aí, se você assistiu a aula de dízima periódica, você sabe que esse cara é chamado de período. Quantos algarismos tem no meu período? 6 algarismos tem no meu período. Então, beleza, esse cara aqui é o período dessa dízima. E aqui, ó, 7 sobre 300. 7 sobre 300, mas aqui tem um 100. Beleza. Só que aqui embaixo você tem 7 sobre 3 vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, como você tem 7 sobre 3 vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, você tem um fator além de 2 elevado a k, 5 elevado a j. Como você tem esse valor distinto, você pode afirmar então que esse cara é uma dízima periódica também, ou seja, a representação decimal desse valor ela é infinita. E essa divisão, né, de 7 sobre 300, aí você pode fazer com o auxílio de uma calculadora, porque a gente ainda não viu como fazer essas operações aqui, né? Então esse cara vai ser 0,023, e o 3 é o meu período, ou seja, o 3 vai se repetir infinitamente. Tá? E o que acontece? Esse cara aqui, só para a gente lembrar, é chamado de antiperíodo. Né? E você já podia esperar que um antiperíodo tivesse 2 algarismos. Por quê? Porque aqui você tem 3 vezes 100. Né? O que na aula de dízima a gente viu que quando você tem esse cara aqui, é a quantidade de elementos que o seu antiperíodo tem. Então fica esse 0,02. Beleza? E para finalizar, né, para deixar a aula bem amarradinha, tem esse exercício aí que eu tirei do TQM, né, que é um livro muito bom para quem está fazendo prova para concurso e tudo mais, das áreas infantis, colégio naval, EK, é um livro sensacional, até para escolas técnicas também, como Cefet, FRJ, né, se você está fazendo esse tipo de prova. Ele diz o seguinte, a fração 7, numerador, sobre 2 elevado a x vezes 11 elevado a y, gera um decimal exato. Decimal exato é o quê? Representação decimal finita, tá? Com 6 casas decimais. Determine x e y. Já que é uma representação decimal finita, a gente já sabe que o 11 não pode ser um dos fatores. E como que a gente faz o 11 não ser um dos fatores? É se eu pegar o 11 e elevar a 0. Então, meu y igual a 0. O que eu vou ter, então, é 7 dividido por 2 elevado a x. Então, agora, o que eu preciso encontrar é o número que, quando eu divido ele por 7, esse número sendo uma potência de 2, que ele tenha 6 casas decimais. Então, olha só. Se você for ver ali, o 7, se você dividir ele por 2, né? Vou pegar aqui 7 dividido por 2. 7 dividido por 2 vai dar 3,5. Beleza? Se você for ver quantas casas decimais você tem, apenas uma casa decimal, a outra parte é a parte inteira. Tá? Então eu vou dar um pulo do gato aí. Tá? Já vou te dizer qual é o valor para a gente não ficar fazendo divisões sucessivas, né? Sucessivas divisões aqui nesse caso. Então, por quem você tentaria dividir o 7? Você tentaria dividir ele por 2. Quando você dividir isso por 2, o x seria 1. Por 4, que aí o x seria 2. Por 8, que aí o x seria 3. Por 16, que aí o x seria 4. Por 32, fazendo então com que o seu x seja 5. E por 64, que é quando o seu x ele vai ser 6. Tá? Então, se a gente dividir o 7 por 64, a gente vai achar a resposta? Vai. Se você dividir o 7 por 64, você então vai encontrar o valor que é 0,109375. E aí, quantas casas decimais você tem? Você tem exatamente 6 casas decimais. Então, aí você gerou o valor que você queria, que era o quê? Um decimal exato com 6 casas decimais. E aí, quem é seu x? Seu x é 6. E o seu y vai ser 0. E aí encerra a questão. Beleza? Então, se você curtiu esse vídeo, né, você deixa o like aqui embaixo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aqui. Aí deixa o sininho ativado para quando tiver vídeo novo você ser avisado. Né? E se você está curtindo o trabalho aí, pode espalhar para a galera, né, que a gente vai ter o prazer sempre de estar trazendo novidade para vocês. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.